Olá, feriadão contabiliza 2 mortos no trânsito e 2 assassinatos no Vale do Taquari. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um homem de 27 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão na noite de domingo no bairro Boa União e Estrela. A Brigada Militar foi acionada por volta das 7 horas da noite para atender a uma ocorrência de discussão de um casal. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o homem tinha contra si o mandado de prisão relacionado a porte ilegal de arma. Ele foi apresentado na delegacia para o registro da ocorrência, depois recolhido ao sistema prisional. De acordo com a Brigada Militar, o homem possui em sua ficha registros de roubo, furto e desacato à autoridade. E um idoso ficou ferido ao sofrer uma queda de uma moto no interior de Cruzeiro do Sul. O acidente ocorreu no fim da manhã da segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Lajeado, Ari José Kerner, de 73 anos, conduzia uma mobilete quando perdeu o controle do veículo. O local do acidente, próximo à barragem eclusa do Rio Taquari, é uma estrada vicinal. Kerner foi atendido pelos bombeiros e ambulância de Cruzeiro do Sul. Ele foi encaminhado com escoriações para o Hospital de Cruzeiro do Sul. Policiais da Brigada Militar flagraram um roubo de veículo enquanto se deslocavam para atender a uma ocorrência de perturbação à tranquilidade devido ao som alto. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira no bairro Alto do Parque e, conforme o registro, por volta das 10h30 da noite, uma guarnição se dirigia ao loteamento onde havia um grupo de pessoas quando 4 suspeitos teriam roubado um carro. Ao avistarem os policiais, os indivíduos bateram o veículo e fugiram a pé por um matagal. A Brigada Militar realizou buscas e por volta das 2h30 da manhã, já desta terça-feira, localizaram 2 suspeitos da ação, um deles menor de idade. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, com mais 3 mulheres que teriam ido ao local para buscar os envolvidos. Na delegacia foi decretada a prisão do maior de idade. Já o adolescente foi liberado, assim como as mulheres que só prestaram depoimento. E na matemática do feriadão, o 7 de setembro não culminou em uma multiplicação de tranquilidade, mas na soma de 2 assassinatos, 2 mortes no trânsito. Acrescenta-se a isso alguns roubos ou furtos de veículos, acidentes de carro com menor gravidade e uma tentativa de homicídio. No fim das contas, o resultado foi negativo para as vítimas e para a região. Do fim da tarde da sexta-feira até o início da noite de segunda, 4 cidades do Vale do Taquari haviam registrado tragédias fatais. A primeira ocorreu às 5h10 da sexta-feira, dia 4, no quilômetro 58 da ERS 332, em Arvorezinha. Gisele Fagundes, de 37 anos, morreu após a colisão do Ford Fusion, que dirigia com um caminhão. Na manhã de sábado, outro acidente de trânsito tirou a vida de Arnaldo Luiz Machado, de 70 anos. O homem conduzia um Gol no quilômetro 9 da VRS 835, em Paverama, quando colidiu também com o caminhão. O motorista e 2 passageiros do caminhão não se feriram. Já o condutor do carro chegou a ser encaminhado ao Hospital Ouro Branco de Teutônia, mas não resistiu aos ferimentos. No Vale, ainda 2 pessoas morreram vítimas de arma de fogo durante o feriadão. O primeiro homicídio ocorreu no sábado à noite, em frente a um restaurante na área central de Relvado. José Davi Grilli, de 28 anos, foi morto com 3 disparos de arma de fogo após discutir e trocar agressões com o suspeito, um homem de 30 anos. O irmão da vítima chegou a socorrê-lo, mas Grilli morreu minutos depois de chegar ao hospital de Encantado. O suspeito ainda não foi localizado. E na tarde de domingo, um homem foi executado na garagem da sua casa na área central de Nova Brécia. Segundo o boletim de ocorrência, José Pereira, de 27 anos, foi alvejado por 2 disparos de arma de fogo. A companheira da vítima estava dentro de casa com a mãe, quando 2 homens chegaram perguntando por Pereira. Um deles era amigo da vítima e outro não foi reconhecido pelas testemunhas. Quando Pereira respondeu do lado de fora da casa, a dupla saiu. A companheira apenas ouviu os disparos e, ao chegar na garagem, encontrou o homem ferido no peito.
Ela teria visto um dos suspeitos fugindo a pé do local. O morador de Nova Brécia e amigo da vítima, de 18 anos, foi detido e apresentado à Polícia Civil. O suposto atirador ainda não foi localizado. A motivação do crime ainda é investigada. E o corpo de Antônio Meneghetti Caron, de 79 anos, conhecido como Toninho Caron, foi encontrado domingo dentro de um caminhão com placa de Arvorezinha. Segundo informações extraoficiais, Caron parou o veículo em um posto de combustível na cidade de Esplanada, na Bahia, na quinta-feira. O corpo foi encontrado apenas quando populares perceberam sangue na porta do caminhão. O homem teria sofrido um infarto. O corpo do caminhoneiro será trasladado para Arvorezinha. E a Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Operação Independência. Leandro Alarcon traz as informações. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Independência, que aconteceu entre os dias 4 e 7 de setembro. Foram realizados mais de 38 mil testes do bafômetro, sendo que pouco mais de 1.000 motoristas foram impedidos de dirigir por estarem sob o efeito do álcool. Outros 151 foram presos por embriaguez. As ações de educação para o trânsito realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país alcançaram diretamente mais de 25 mil pessoas. De Brasília, Leandro Alarcon. Um cadeirante de 30 anos foi detido por furto por volta da 1h da manhã deste domingo. Segundo o registro, ele teria furtado uma niqueleira com R$20 e um celular em uma lanchonete na Avenida Rio Branco, no bairro Oriental, em Estrela. A vítima, de 60 anos, estava com duas amigas no local quando percebeu o furto. O cadeirante foi visto nas proximidades e abordado. Com ele foram encontrados os pertences da vítima. O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e liberado após o registro. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. É difícil saber até que ponto pode chegar a insensibilidade do ser humano, a indiferença, a maldade das pessoas. Acho que até nunca saberemos. Depois do que temos visto em relação às execuções promovidas recentemente pelos terroristas que se dizem agir em nome do tal Estado Islâmico, fica difícil pensar num limite para tudo isso. São degolas, decapitações, que antes eram individuais, agora são coletivas, queima de pessoas vivas, pessoas forçadas a se jogarem de prédios, tudo isso em nome de política, poder, domínio de territórios e, o pior, em nome de um Deus que eu tenho certeza que não deve aprovar essas barbáries. E para aumentar a propagação do horror, os vídeos dessas atrocidades são postados semanalmente na internet. Aliás, para quem nunca viu, eu recomendo que nem veja. Primeiro, para não revoltar o estômago e a mente. Segundo, para ajudar a frustrar, de certo modo, o que eles mais querem, ou seja, exatamente o maior alcance possível da divulgação de suas ações. Em nível um pouco mais abaixo, mas não menos danoso em relação à quantidade de vítimas e principalmente em relação às vítimas em potencial, podemos citar os desvios de verbas para a saúde, para os hospitais, para os remédios da população que mais necessita. Desvios de verba da merenda escolar. Não seria o caso de transformar esses crimes em hediondos? Afinal, será que não seriam estes também crimes dolosos contra a vida? Ou será que quem desvia milhões que deveriam ir para a saúde não sabe que pessoas vão morrer pela falta que esses recursos vão fazer nos prontos-socorros, nas UPAs, nos SAMUs, nas UTIs, nas maternidades? Ou nos postos de saúde que deixam estragar vacinas por falta de geladeiras? Então, até onde será que vai essa maldade? O que será que essas pessoas ensinam para os seus filhos? Falando também em insensibilidade, domingo fui dar uma volta naqueles locais que já faz alguns anos estão gerando polêmicas e reclamações por causa das badernas da madrugada e que são constantemente migrando conforme as reclamações chegam nos limites do tolerável. Aí, como a gente já está careca de saber, acontecem as batidas policiais, que normalmente não dão em nada, porque quando a polícia chega, já abaixaram o volume do som, e quando é o caso, as drogas já sumiram e ninguém viu nada. Isso já acontecia na Júlio de Castilhos, depois na Pasqualini, depois na Univates, depois desceu para a novíssima Avenida Piraí e a Pasqualini de São Cristóvão.
Novas regras, novas proibições de estacionamento, de venda de bebidas, limitações de horário e nada muda. Só muda o lugar. Certa vez eu ouvi num debate sobre um tema parecido uma expressão cujo autor não lembro que dizia mais ou menos assim: enquanto houver madrugada, haverá juventude, e enquanto houver juventude, haverá alegria. Então, acho que esse tipo de problema de aglomeração de jovens e outros nem tão jovens nas madrugadas não vai acabar, nem pela revolta dos vizinhos, nem pela força. Não adianta vender o sofá, como dizia aquela famosa piada do amante. É preciso que se saiba entender as necessidades de uns e os direitos de outros e vice-versa. Estabelecer, sim, regras, mas regras cumpríveis, não utópicas. Regras para resolver os problemas e não agradar ora um, ora outro lado. Agora, o que eu não consigo entender, e aí eu volto à questão da insensibilidade, é a falta de educação, a falta de respeito, a falta de laço, se é que ainda se pode falar nisso, que representa aquelas montanhas de lixo deixadas por aqueles jovens ou nem mais tão jovens que se reúnem nesses locais para curtir o seu som, tomarem o seu traguinho, trocarem ideias e darem as suas risadas nas madrugadas, nos finais de semana. Será que é tão difícil levar no seu carro ou na sua moto um saco de lixo ou uma ou mais sacolinhas de mercado e depois da festa levar esse lixo embora? Ou ao menos deixar ele ensacadinho para que, na outra semana, o local onde certamente eles irão voltar esteja minimamente habitável, sem cheiro, sem baratas, formigas e ratos, que ali também devem frequentar e fazer suas festinhas quando os porcos não mais estão na área. Eu tenho dúvida se isso também faz parte da insensibilidade humana ou já é algo mais para o lado do reino animal. Aquele negócio de marcar território ou coisa do gênero que as feras selvagens fazem. Só sei que não dá para entender, porque quando era na Univates, encheram de lixeiras lá e nos dias seguintes, às madrugadas festivas, lá estavam as montanhas de lixo, de garrafas, latas, plásticos, muitas vezes esparramados a alguns metros das lixeiras. Então, a menos que se possa fazer algo, não sei por iniciativa de quem, por acordos com quem, por fiscalização de quem, eu acho que vou continuar com as minhas dúvidas sobre o que move o ser humano a fazer certo tipo de coisas. Essas barbáries podem variar de gravidade, mas para mim carecem das mesmas explicações. Até a próxima. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA de Estrela, reúne nesta quinta-feira os 19 candidatos que vão disputar a eleição para conselheiro tutelar no município para o quadriênio 2016-2019. O encontro está marcado para as 7h30 da noite no auditório da Anvat, na Rua Pinheiro Machado, 319. O objetivo do encontro é transmitir aos candidatos informações sobre o Conselho Tutelar, rede de abastecimento às crianças e adolescentes, sobre os conselhos municipais existentes na cidade e também a respeito da eleição. A explanação será feita pela presidente do Conselho Tutelar, Elisângela Mendes, e pela secretária dos conselhos, Juliane Tomasi. Depois deste encontro, a próxima etapa do processo será a apresentação dos candidatos ao colégio eleitoral, marcada para o dia 1º de outubro, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. O colégio eleitoral é formado por 45 entidades, com 90 pessoas habilitadas a votar. A escolha dos novos conselheiros ocorre no dia 4 de outubro, da 1h30 até às 5 da tarde, também na sede do Poder Legislativo. Serão escolhidos 5 titulares e os demais, por ordem de votação, serão suplentes. E o ministro Edinho Silva comenta a investigação das contas da campanha de 2014 da presidente Dilma. Veja na matéria da NBR. Eu encaro com muita tranquilidade, a tranquilidade de quem cumpriu uma tarefa difícil, uma tarefa num momento difícil da vida política brasileira. E quando eu cheguei como coordenador financeiro da campanha, nós já tínhamos uma investigação em andamento e eu fiz exatamente aquilo seguindo as orientações da presidenta Dilma, ou seja, eu fiz diálogo com o empresariado, eu conversei com o empresariado brasileiro, seguindo a legislação, seguindo os princípios éticos, os princípios morais. Portanto, eu só posso ser favorável a um processo de investigação que tire dúvidas, que possa averiguar de fato o que é verdade, o que é especulação, o que é mentira, o que é disputa política. Então eu encaro com muita tranquilidade e tenho plena confiança que todas as dúvidas
serão esclarecidas e vai prevalecer a verdade. A verdade é um processo de arrecadação que ocorreu com ética, com critérios morais, seguindo a legislação, e por esse motivo que as contas da presidenta Dilma foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. O setor de habitação da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social e a empresa Acordar Treinamentos convoca as famílias pré-selecionadas do programa Minha Casa Minha Vida a participarem da terceira reunião a realizar-se no dia 19 de setembro no Salão Comunitário do bairro Jardim do Cedro. Os futuros moradores participarão do encontro em 2 momentos, às 9 horas da manhã para os candidatos ao Novo Tempo 1 e às 2 da tarde para o Novo Tempo 2. Para ingressar no salão será preciso apresentar documento com foto. Nos encontros, além da continuidade do cadastro dos animais pertencentes às famílias, serão realizadas palestras com representantes da Corsan e AES Sul, através das quais será explanado os serviços de instalação de energia elétrica e água, bem como o uso racionado dos mesmos. E o navio da Marinha do Brasil conseguiu resgatar 220 refugiados do mar Mediterrâneo. Carolina Becker tem as informações. Entre os resgatados, 94 mulheres, 89 homens, 37 crianças e 4 bebês de colo. A operação de salvamento levou 5 horas e foi realizada pela corveta Barroso, da Marinha do Brasil. A embarcação estava a caminho de Beirute, capital do Líbano, quando recebeu um comunicado sobre um navio de imigrantes com risco de afundamento. Nós conversamos por telefone com o comandante Amendoeira, da embarcação corveta Barroso, que falou sobre a situação dos refugiados. A embarcação estava com uma superlotação, muita gente, eu diria quase 3 vezes a capacidade da embarcação. Eles chegaram em um estado de desidratação leve, muitos debilitados. Uma senhora estava com uma fratura no braço, que foi também estabilizada. Também foi diversos casos de assadura e queimadura por sol. Assadura porque eles ficavam molhados o tempo todo, a embarcação era pequena e molhava também as crianças com muitas assaduras. Os imigrantes foram acomodados no convés do navio brasileiro e receberam água e comida. Eles foram desembarcados na Sicília, na Itália. O comandante Amendoeira disse que a Marinha cumpriu seu dever. A Marinha tem o dever, em todas as circunstâncias, de salvaguardar a vida humana no mar. E esses refugiados, eles estavam com risco de morte caso não fossem resgatados com a maior brevidade possível. A Marinha está muito preparada para fazer esse tipo de trabalho perante esse público. O governo de Lajeado, através da Secretaria de Agricultura e Urbanismo, a SAURB, informa que nesta semana realizará o recolhimento de lixo verde nos bairros Campestre e Alto do Parque. O titular da pasta, Ricardo Giovanella, lembra que o material verde proveniente de roçadas, ajardinamentos e podas de árvores é recolhido diariamente no município. Porém, os entulhos não são responsabilidade do poder público. Neste caso, a recomendação é que o morador contrate o serviço de teleentulho. O depósito de entulhos em áreas públicas é proibido. O secretário destaca que entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro foram recolhidas 35 cargas de lixo verde no bairro São Cristóvão. No bairro Moinhos foram recolhidas 16 cargas e no Santo André outras 26. E a presidente Dilma Rousseff destaca que o governo está empenhado em preservar os avanços sociais. Ela falou isso na sua declaração do dia 7 de setembro, que poderia ter sido em rádio e televisão, mas foi somente pela internet. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil enfrenta dificuldades, mas que o governo está empenhado em preservar as conquistas e os avanços. As dificuldades, insisto, são nossas e são superáveis. O que eu quero dizer, com toda a franqueza, é que estamos enfrentando os desafios, essas dificuldades, e que vamos fazer essa travessia. Se cometemos erros, e isso é possível, vamos superá-los e seguir em frente. Quero dizer a vocês
Alguns remédios para essa situação, é verdade, são amargos, mas são indispensáveis. As medidas que estamos adotando são necessárias para botar a casa em ordem, reduzir a inflação, por exemplo, nos fortalecer diante do mundo e conduzir o mais breve possível o Brasil à retomada do crescimento. Me sinto preparada para conduzir o Brasil no caminho de um novo ciclo de crescimento, ampliando as oportunidades para nosso povo subir na vida, com mais e melhores empregos. Dilma Rousseff também ressaltou os resultados do Brasil na World Skills, a maior competição de educação profissional do mundo. Acabamos de ganhar o primeiro lugar na Olimpíada Mundial do Conhecimento Técnico, que contou com a participação de mais de 59 países. Pesos pesados em formação profissional, como, por exemplo, a Alemanha, a Coreia do Sul, o Japão, a França. A boa notícia é que 84% dos vitoriosos tinham feito ou estavam fazendo o Pronatec, que é uma parceria entre o governo e o Senai, que dá bolsas para a formação técnica. Gostaria de destacar que a família de um dos medalhistas de ouro recebia também o Bolsa Família, o que lhe ajudou a participar da Olimpíada. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, explicou por que a presidenta Dilma Rousseff usou as redes sociais para se comunicar com o povo brasileiro no dia da independência. Como foi feito no 1º de maio, a presidenta Dilma optou por se comunicar por meio das redes sociais, que também é um modal importante de comunicação e que nós temos valorizado muito. E as TVs têm acesso às imagens, quem quiser reproduzir, pôr a imagem da presidenta, a sua fala, nas emissoras de televisão, as imagens estão à disposição, tanto nas redes sociais, como em todo o aparato de comunicação do governo federal. No dia 9 de setembro, essa quarta-feira, o Senac Lajeado realiza o Seminário de Gestão e Comércio. Em sua 6ª edição, o evento oferece uma programação de palestras e visa aproximar os estudantes do mercado de trabalho. O seminário é direcionado a alunos do curso técnico em Administração e Logística, mas também há vagas disponíveis para a comunidade. O Coral Santa Cecília será um dos destaques do evento e fará apresentação a partir das 7 horas da noite. A atividade acontecerá na unidade localizada na Avenida Alberto Pasqualini, 421. Consulta de informações pelo telefone 3748-4644 ou no site senacrs.com.br/lajeado. E a Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2015. Veja com Leandro Alarcon. A Receita Federal liberou hoje o 4º lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2015. Mais de 2.100.000 contribuintes vão ser beneficiados. O valor total da restituição desse lote é de 2.400 bilhões de reais. O lote contempla ainda restituições dos exercícios de 2008 a 2014. Elas serão depositadas nas contas dos beneficiários a partir do dia 15 desse mês. Mais informações na página da Receita Federal na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Na sexta-feira, as crianças que participam do programa Cárie Zero tiveram mais um encontro de revisão e orientação sobre cáries. A atividade ocorreu no posto de saúde do bairro Santo Antônio. Dos 66 inscritos, 57 continuam sem cárie e as demais tiveram as consultas remarcadas. Isto, para a coordenação do programa, é um avanço e mostra que as crianças seguem as orientações junto com as famílias. Foram realizados exames clínicos com o dentista Marçal Camargo. Todas as crianças receberam kits de escovação contendo creme dental, refil, escova e ainda certificado de participação. Após os exames, as crianças puderam assistir a uma peça de teatro apresentada pelo grupo de teatro do Colégio Sinodal Conventos. Os encontros ocorrem a cada 3 meses e as crianças estão em acompanhamento há 2 anos. Para participar do grupo Cárie Zero é necessário que as crianças passem por exames e tratamentos de eliminação de cáries. O primeiro passo é ingressar no grupo para a continuação dos acompanhamentos e consultas diferenciadas de forma lúdica. O
e que incentivam a participação e a busca por uma vida mais saudável. Divulgados os números do desempenho de vendas da 38ª Expo Inter, Andréa Martins traz as informações sobre as vendas que chegaram a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O governo do estado divulgou neste domingo os números alcançados na 38ª Expo Inter. Nos 9 dias de feira, 509 mil pessoas passaram pelo Parque Assis Brasil em Esteio. O total de negócios fechados nesta edição foi de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A venda de animais atingiu 15 milhões e meio de reais, com destaque para a comercialização do cavalo crioulo, que chegou a 12 milhões de reais. No setor de máquinas e implementos agrícolas, as vendas atingiram 1 bilhão e 600 milhões de reais. A agricultura familiar movimentou 2 milhões e 200 mil reais e no pavilhão do artesanato foram comercializados 960 mil reais. Não posso deixar de agradecer aqui também a todos que foram fundamentais para a realização dessa feira. Cabe à Secretaria da Agricultura a coordenação, mas ela é uma feira que não é feita por uma pessoa só, por uma secretaria só, ou por um grupo de pessoas e entidades que nos auxiliam de forma fundamental para que a gente possa fazer o evento. Em seu pronunciamento, o governador José Ivo Sartori ressaltou a capacidade do Estado e das entidades parceiras em recuperar 70% do parque destruído pelo vendaval do final do ano passado para a realização da feira. E eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui, eles representam aqueles que ficaram ali dentro, ficaram em todo o parque, porque esses são protagonistas e testemunhas de um exemplo de superação. Conhecer aspectos históricos da produção de cerveja, necessidades materiais para a elaboração de lotes de cerveja artesanal e realizar a prática de produção. Esses são os objetivos do curso de Educação Continuada da Univates, Produção de Cerveja Artesanal. A atividade, que ocorre na cozinha pedagógica da Univates, recebe inscrições até o dia 28 de setembro. O curso será realizado no dia 2 de outubro, das 6h30 até as 10h40 da noite. No dia 3, das 8 da manhã ao meio-dia e 10 e da 1 da tarde às 5h10. E no dia 10, das 8 da manhã até o meio-dia e 10. Os docentes Márcio Brown e Michel Rafael Dresch abordarão a história da cerveja e aspectos teóricos envolvidos na elaboração da cerveja artesanal, separação e lavagem de material, trituração, misturação e pasteurização de mosto, arrefecimento de mosto e inoculação, envase e orientações adicionais sobre armazenamento e prazo de validade. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Extensão, sala 110 do prédio 1, ou pelo site univates.br/inscrições/extensão. O investimento é de 2 parcelas de R$ 260. Estudantes e diplomados dos cursos de graduação ou sequencial, além dos alunos dos cursos técnicos e de pós-graduação da Univates, recebem 10% de desconto. E milhares de pessoas assistiram aos desfiles de 7 de setembro na capital. Veja com Thaisa Borges. O desfile de 7 de setembro em Porto Alegre reuniu milhares de pessoas nesta segunda-feira. A solenidade começou por volta das 10 horas da manhã na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A cerimônia teve início com o hasteamento de bandeiras pelo governador José Ivo Sartori, o general Antônio Hamilton Mourão, comandante militar do Sul, e o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Cerca de 4.800 pessoas, entre civis e militares, participaram do desfile de 7 de setembro na manhã desta segunda-feira aqui em Porto Alegre. Mais de 200 viaturas, incluindo os blindados do Exército e as viaturas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, EPTC e Guarda Municipal também participaram do desfile. Durante os desfiles, algumas pessoas, em especial as esposas dos brigadianos, aproveitaram para protestar contra o parcelamento de salários feito pelo governo do estado. A previsão de pagamento da segunda parcela é para a próxima sexta-feira. Aqui na região tivemos desfile em Imigrante e também Fazenda Vila Nova,
mostraram aí seu amor à pátria com o desfile da Independência. Está aberta até 8 de outubro a votação para a escolha dos finalistas do primeiro festival Barulhinho Bom. O voto é aberto ao público, sendo possível escolher mais de uma banda. Os vídeos já estão disponíveis no site univates.br/Barulhinho Bom. Os vídeos mais votados em cada categoria farão parte da apresentação do festival no dia 18 de outubro no Teatro da Univates. São 9 bandas que participam desta primeira edição. Os grupos são formados por alunos, diplomados, professores e funcionários da Univates. Promovido pela Rádio Univates, o primeiro festival Barulhinho Bom Univates, Seu Talento, cruzando as fronteiras do campus, busca estimular a criação e expressão musical, além de integrar e revelar talentos da Univates. Os finalistas serão conhecidos no dia 9 de outubro. E de acordo com o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima não passa dos 22. Na quinta-feira ocorre aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas se repetem, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 8 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos na quarta-feira em edição inédita às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.